RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, amigos, estamos iniciando o seu programa Atividade nesta terça-feira, 13 de novembro de 2018. Como sempre, começamos falando de futebol, uma rápida passada aí sobre o nosso Campeonato Brasileiro, que terá sequência nesta quinta-feira, feriado, aliás, feriadão, né? O pessoal, muita gente aí encarando um fim de semana mais prolongado, especialmente o funcionalismo público já tem, né, decretado ponto facultativo. O pessoal poderá espichar aí pela praia, pela campanha, pelo interior, pela serra, seja onde for. Quinta-feira, Beira-Rio Internacional e América, que tem sido uma toca do Inter nos últimos tempos, né? O Inter perdeu para o América lá, mais uma vez, agora é a oportunidade de se vingar em casa. E precisa, né? Para se manter ali naquela posição, pelo menos no segundo lugar, e garantir o seu posto naqueles 4 que se classificam diretamente para a Libertadores da América do ano que vem, que aliás é o posto que o Grêmio está buscando, né? Depois de ter sido eliminado aí na semifinal da Libertadores, buscando também a sua classificação entre os 4, enfrentando o São Paulo, que é o adversário direto. Os dois estão com o mesmo número de pontos e, consequentemente, aí esse jogo está valendo aí a passagem à frente, né, de um candidato. O Bajara está confiante no teu Inter aí, que vai se vingar dessas derrotas todas frente ao América Mineiro, hein? Mas então, Jurandir, eu não te diria que é revanche do Internacional. Até, se tu me permite, eu queria voltar um pouquinho. Olha a ironia do futebol. Amanhã o Internacional completa 12 meses que voltou à Série A. Muito bem, quem foi o campeão da B o ano passado? América Mineiro. Onde é que está o América Mineiro hoje? Na rabeira. Penúltimo lugar do Campeonato Brasileiro. Se desclassificando, onde é que está o Internacional? Segundo lugar, disputando o título. E volta a jogar com o América, agora de novo. Quer dizer, eu acho que muito mais do que revanche, o Internacional precisa ganhar do América, porque não justifica, né? Não. A campanha que um e outro fez, as posições que um e outro se encontram, não justifica. E te diria ainda o seguinte, eu perdi a esperança do título do Campeonato Brasileiro. Sim, é difícil, né? Porque o Palmeiras muito difícil. Nesse empate, né, com o Ceará, não é? Esse empate com o Ceará Foi derradeiro. Acho que a expectativa e a esperança e o Internacional tem que brigar para ficar na vice-liderança pelo prêmio que recebe, né? Além da classificação, um belo prêmio em dinheiro. E convenhamos, o ingresso, né, direto para a Libertadores. E convenhamos o seguinte, vamos ser francos, quando começou o ano, a torcida do Internacional estava preocupada em não ficar de novo lá naquele ponto de baixo, naquele rebaixamento. Sem dúvida. Estava preocupada com aquilo. Aí, de repente, o clube foi indo, o time foi se estruturando, chegando como vice-campeão. Eu acho que é uma grande conquista no ano. Olha aqui, ó, não só a torcida do Internacional, nós tínhamos a expectativa de ficar ali pela Sul-Americana, por ali, quando iniciou o Brasileiro. A própria imprensa dizia que o Internacional, eu nunca esqueço, esse Maurício Saraiva, batia sempre na mesma tecla. Não, o Internacional deve ficar entre o 8º e o 10º lugar do Brasil. Tudo bola de cristal. Né? Exatamente, bola de cristal, entre o 8º e o 10º. Nós estamos em segundo disputando. Daniel, pelo que eu senti, também já é colorado. O que eu senti é colorado. Graças a Deus, a gente somos um time campeão, então a gente gosta de estar sempre na vitrine. Campeão do quê? De tudo. Nós somos campeões de tudo. Somos campeões de tudo. Ele acabou de dizer que você não ganhou a segunda divisão, rapaz. Piada pronta, gente. Acabou. Segunda divisão, a gente vem ele com campeão de tudo, não, segunda divisão, a gente passou por lá para dizer que tínhamos que passar para não deixar o co-irmão principalmente chateado, né? Porque já foi tantas vezes que já foi. Mas o Inter o problema do Inter nos últimos, desde o Inter 2000, aquele até agora, ele sempre dá uma tropeçada nos fáceis.
Ele adora perder quando ele não pode perder, empatar quando ele não pode empatar. Ele está repetindo de novo. Só por isso nós não vamos ser campeão de novo. Só por isso. Porque nós ganhamos de todos os difíceis, ganhamos de tal super bem. O time do Inter é um time médio, não fez grandes investimentos, tá tudo certo. Agora, Ceará empate. América, talvez empate, talvez possa ganhar, mas assim, não aquela coisa, não, isso aí não tem nem o que dizer. Vai ganhar e pronto. Não sabemos. E ele está se repetindo nessa história faz anos. Eu não sei por quê, mas é o que acontece. Agora, concordo contigo. Saindo de uma segunda divisão, com um time médio, chegue a um terceiro, um segundo lugar, mas é um título maravilhoso isso. Tem que se comemorar, não pode nem se reclamar. Está muito avanço, bem. É um avanço enorme. Avanço enorme. Até por isso eu vou te dar mais um suquinho para tu tomar aí. Tá? Daniel, deixando... Porque tu concordou comigo aí. Deixando qualquer fanatismo de lado, eu acho que há mais um fato a ser ressaltado. Este ano, tanto o Grêmio quanto o Internacional vão completar um campeonato inteiro com o mesmo treinador. E com a perspectiva de renovarem contrato para o ano seguinte. E os dois na parte de cima. E os dois, exatamente. E os dois na parte de cima da... Isso é bem colocado, que isso começa a mostrar, penso eu, assim, no futebol, que quando se ganha é o time que ganha, quando se perde, a culpa é do treinador. Não é verdade, porque o treinador do Inter não começou bem. Ninguém acreditava nele como treinador. E agora ele consolidou. Muito errado, penso eu, se o Inter, pro ano que vem, quiser trocar. Eu acho que agora tem que sustentar. Sim. Os times da Europa fazem isso, ficam anos com o mesmo treinador, né? Que tu faz time. Não adianta, futebol não se ganha faz tempo com o individual, se ganha sempre com o grupo. Tanto que o melhor time nem sempre é o que tem o melhor grupo, né? Penso dessa forma. Fala, Valdir. Pois é, eu discordo do grande colorado do Daniel. Também vai ganhar, vai atropelar o América. É o que eu quero. Vai atropelar o América amanhã. Tá? Acho não será suficiente. Tá? Não será suficiente para passar, para Palmeiras para mim é campeão. O que para mim é uma surpresa. Eu considerava o Felipão um técnico ultrapassado, não apenas em função do 7-1, mas em função da última passagem que ele teve pelo Grêmio, que foi desastrosa, eu diria. Mas foi lá... Se reinventou, né? E pegou um time do Galácticos quase, né? Então, o Palmeiras tem dinheiro sobrando e investe, tem 2, 3 times aí de primeira qualidade. Tá? Agora, assim, em relação à questão do Internacional na segunda divisão. O Internacional é a grandeza do Internacional que está em segundo lugar. O Internacional teve uma gestão de segunda divisão. Aqueles dirigentes eram o Série B. A postura deles é uma postura de Série B, como está sendo mostrado agora, tudo está aparecendo, a auditoria que foi feita, o afastamento que foi o Conselho acabou decidindo. Então é isso. Isso acontece também na esfera pública. Você tens um mau gestor, como o Brasil teve, tá? E aí tu tens um país continental. Olha, teve momentos no Brasil que a turma estava sentindo inveja do Paraguai. Que loucura. Tal era a situação do Brasil. Então as coisas são assim. Então, assim, com uma gestão séria, uma gestão mais competente, uma gestão mais equilibrada, não será campeão, com certeza, mas aí eu concordo com vocês. Foi até longe demais. É verdade. Bom também. Margarete, vamos falar um pouquinho do Grêmio aí, porque só falou Colorado aqui até agora, hein? Temos grande chance Temos grande chance de renovação do Renato, que parece, não é mesmo? Parece que sim, né? Muito embora os colorados não desejassem isso, não é mesmo? Não desejassem isso, eles queriam mesmo que o Renato fosse de volta para o Rio de Janeiro, mas parece que ele fica conosco mais um ano, pelo menos, que os contratos deles são anuais, né? Ele não faz contratos por mais de um ano. São anuais e verbais. Pra te ver como o gaúcho honra o fio do bigode, né? Verbal? Eu não sabia, ele diz que fica, ele fica, tá? E eu gosto que ele toma para ele certas situações, ele blinda o grupo. Eu gosto da postura dele. Agora, o Odair realmente, assim, era um treinador sem expressão, começou no Internacional totalmente desacreditado e mostrou serviço, mostrou a capacidade. Parabenizo chegar ao vice-campeonato, eu acho realmente um mérito dele nisso, um mérito dele.
E vamos ver, né? Vamos lá. Margarete, vamos combinar que com o salário do Renato não precisa muito esforço. Não. Nem sacrifício para ficar. Eu também ficava. Não. Pra ele, que é um... que adora... Ele que é carioca, né? Não. Ele que é carioca. Agora, ele é carioca de Bento Gonçalves. Ele seguramente vai ser, eu acho que o treinador mais bem pago do Brasil. Mas o Abel indo pro Flamengo também vai... Quanto é que é o salário do Renato hoje? Eu não sei. Até discordo da Margarete, segundo tá? informações, tem beira R$1 milhão. Eu discordo da Margarete. Eu sou um colorado que eu quero a permanência do Renato. Quando na metade do ano o Grêmio ia ganhar todos os títulos desse ano que ia disputar, ia fazer a revanche com o Real Madrid em dezembro, agora lá em Abu Dhabi, eu disse para os meus amigos, tomara que fique o Renato. Ficou, acabou acontecendo o que aconteceu. Eu torço pela permanência do Renato. Tá? Como colorado. Não sei os outros colorados. Opinião minha. Cada um. Muito bem. Sobre esse ponto de vista, eu concordo com ele. Eu acho que ele Renato. Vai buscar essa Libertadores que ficou faltando esse ano ali, né? Que o VAR nos surrupiou essa Libertadores. O VAR foi utilizado contra nós e não foi utilizado a favor. Era a nosso favor. Então, perdemos ali. Mas não adianta chorar o leite derramado, né? Vamos em frente, você nos dá a honra da sua companhia aqui na RDC TV, ao vivo, 24 horas, você confere no www.rdctv.com.br, você confere aí no seu smartphone, seu computador, né, seu aparelho, qualquer lugar do mundo, você acompanha a nossa programação, acompanha também no YouTube, pelo RDC TV Digital, acompanha no Facebook, acompanha no Instagram, então, múltiplas formas aí de você nos acompanhar, nós que estamos aqui em 511 mil pontos da NET por esse Rio Grande afora. Então, sua companhia é muito importante para nós. E o Cindy Lojas Porto Alegre, ele faz um varejo mais forte. E faz por quê? Porque o Cindy Lojas é uma entidade que está buscando sempre a informação do que surge de novo no setor varejista. Onde quer que seja, Londres, Paris, Nova York, Roma, etc., estão buscando sempre, acompanhando tudo que acontece em matéria de evolução, de aprimoramento e trazendo e oferecendo para o seu associado. Conferências, seminários, palestras, encontro, café com lojista, enfim, múltiplas atividades que o Cindy Lojas promove, né, para transmitir essas inovações para o seu associado. Então, se você é lojista, não é associado do Cindy Lojas, trate de associar-se porque está perdendo tempo e dinheiro. E o barranco? Subindo ou descendo a Protásio, você sabe que encontra ali o melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital dos gaúchos, aquele clima maravilhoso, alto astral, Elcio Furino, Chiquinho Tasca, sua competente equipe de garçons ali, no ambiente agradabilíssimo, estacionamento, manobrista, tudo para desfrutar momentos muito agradáveis ali no barranco. Já se você está precisando de vidros, aquele vidro blindex caprichado, você tem aí justamente a Vidrobox. Vidrobox está no mercado desde 1971, oferece vidros laminados, termoacústicos, refletivos, curvos, lisos, impressos, fechamento de sacada, porta giratória, box para banheiro, vidro duplo na sua janela, enfim, tudo que você pensar, você encontra em Vidrobox. Só consultar vidrobox.com.br ou ligar para lá, 3302-4343. E o seu pet? O seu pet merece um carinho todo especial, né? E quem dá esse carinho especial para o seu pet é a Cobasi, uma empresa que está aí há 33 anos na liderança do varejo pet, é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil, com 70 lojas em todo o país. Agora aqui em Porto Alegre temos 4 lojas da Cobasi, né? Seu formato inovador, então oferece uma experiência única na compra, para a aproximação ainda mais das pessoas, dos animais, você levar lá seus filhos para conhecer, para ver os bichinhos que estão lá em exposição, o gato, o cachorro, o pássaro, o coelho, enfim,
múltiplas ofertas ali que você tem, né, na Cobasi. E já para manter o seu ambiente limpo, você tem um produto extraordinário da Gimo, Gimo Multisuperfície, porque esse é só você dar um spray, passar um pano e você tem a sua superfície limpíssima, limpíssima com esse produto extraordinário aí, o Gimo Multisuperfície. Dá uma conferida aí como ele funciona. Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Em segundos, tudo volta a brilhar. Gimo Multisuperfícies, limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada. Qualidade comprovadíssima dos produtos da Gimo. Sem igual. Gimo, produtos se especializam para as mais diversas áreas, né? E você tem também, para facilitar os seus negócios financeiros, o Banco da Nossa Terra, Banrisul, um banco que está sempre a par com a tecnologia, que está sempre oferecendo o que há de mais avançado em termos bancários para você. Confira aí. Tira seu sono, faz você sonhar. Banrisul Prev é o produto mais indicado para você complementar sua renda e não depender apenas da Previdência Social. Os planos são acessíveis, com taxa de carregamento zero. A sucessão é direta, sem necessidade de inventário e tem possibilidade de benefício fiscal de até 12%. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Isso aí, Banrisul, o banco da nossa terra. Estamos hoje com uma bancada repleta de advogados aqui e eu vou justamente colocar o assunto aí que é a notícia que está saindo agora aí na Folha de São Paulo. Bolsonaro recua e diz que manterá trabalho com status de ministério, meu caro Bajara. Eu lamento, viu, Jurandir? Eu lamento, porque eu era um entusiasta da extinção do Ministério do Trabalho. E te digo, não é por experiência alheia, por experiência própria. Do ano de 1990 até 2011, se foram 21 anos, eu participei da OIT, em Genebra, da Organização Internacional do Trabalho. Todos os anos, durante o mês de junho, há uma conferência anual que a OIT faz, onde participam lá 186 países membros. E todos esses anos, em todas essas minhas participações, nós sempre estávamos em companhia do pessoal do Ministério do Trabalho, que até quem organiza, né, esse encontro e convida as pessoas, etc. Eu nunca vi o Ministério do Trabalho levar para a Organização Internacional do Trabalho nenhum assunto mais interessante do que aquele que as próprias entidades patronais e sindicais e o Tribunal Superior do Trabalho levavam, a não ser dados estatísticos do número de empregados ou desempregados no país e da organização. Assim que eu te confesso que, a meu juízo, quem mais estava sentindo essa expectativa de extinção do Ministério do Trabalho eram os seus próprios funcionários. Mas, fora isso... E, en passant, com relação ao Ministério do Trabalho, Jurandir, eu acho que há uma outra questão aí que a essas alturas do campeonato eu estou em dúvida também se o Bolsonaro vai manter ou vai retirar. Bolsonaro tem falado muito na criação de uma carteira de trabalho que ele chama de verde e amarelo. Então, no Brasil, haveria a CTPS tradicional, a carteira de trabalho, não é? Onde todo empregado formal está sujeito à CLT, a consolidação das leis do trabalho, e haveria essa nova carteira de trabalho, então, verde e amarelo, que o Bolsonaro está apregoando aí, que seria uma carteira de trabalho que daria maior flexibilização entre empregado e empregador. Ou seja, ela manteria aquilo que está na Constituição e não pode ser sonegado, que é o direito a férias, 13º salário, fundo de garantia, isso estaria resguardado. Fora isto,
o empregado teria toda a liberdade de negociar com o empregador as relações de trabalho. E eu vi isso e vejo com bons olhos e acho isso maravilhoso. Acho que realmente alguém disse que nós não precisamos no Brasil regulamentar mais do que já existe. Nós precisamos de trabalho, não é? Nós precisamos de emprego. Emprego, fundamental. Fundamental. Os Estados Unidos, por exemplo, para fazer um paralelo, não é? Apenas com os Estados Unidos nunca teve CLT na vida. Nunca. Sempre houve essa liberdade de negociação direta, né? Negociação direta. E veja que nos Estados Unidos não há desemprego. Não há desemprego, as questões se resolvem, não há litígio transponível, não é? Como no Brasil. E, paralelamente, a extinção do ministério que o Bolsonaro estava apregoando e a criação dessa flexibilização, há quem diga até que a própria justiça do trabalho hoje é mais dispendiosa e onerosa para o país do que os resultados que advêm da intervenção dos juízes. E nós não precisamos ir longe para isso, quer dizer, vide que desde dessa nova alteração que houve, dessa última alteração que houve na CLT, as reclamatórias trabalhistas foram reduzidas no país em 36%. Só com essa alteração? Só com essa alteração. Hoje há 36% menos demandas na justiça do que nós tínhamos antigamente. E veja, Jurandir, que há dois grandes responsáveis por isso e por isso eu aplaudi essas alterações todas que houve, com respeito a quem pensa o contrário, mas para mim haviam dois cancros ali na legislação trabalhista que precisavam ser extirpados. Um dizia com o imposto sindical obrigatório, não é? Que gerou esse absurdo de sindicatos que existe no Brasil e não existe em lugar nenhum do mundo. A indústria do sindicalismo. A indústria do sindicalismo. O Brasil tem mais de 16 mil sindicatos. E que elegeu um presidente da República, inclusive. Exatamente. Tamanho a força 17.200 alguma coisa nos meus sindicatos. Absurdo, não é? Tamanho a força deles. Os Estados Unidos são 200 e Tu citaste dois cânceres. Eu citei dois cânceres. Um era o problema do sindicato. E o outro, o que sempre nos disse respeito, e aí eu me refiro à nobre classe dos advogados, e que eu, durante mais de 40 anos da minha vida profissional, eu me debati contra isso, foi a falta de responsabilidade do empregado com relação a custas, honorários, perícias, etc. Sim, porque ele entra na justiça e não tem responsabilidade Exatamente. O que resultou nisso? O empregado a vida inteira, evidentemente que é assessorado, não é, pelo seu advogado, o empregado a vida inteira reclamou tudo que teve e tudo que não teve direito. E nunca teve ônus nenhum em cima disso. Tínhamos um ditado, né, Bajara, que dizia que o papel aceita tudo. Ainda mais quando não há nenhuma punição para aquele que pede o que não tem direito, porque ele não vai pagar custos sobre isso, ele não vai pagar honorários de sucumbência sobre isso, mas ele vai demandar, ele vai onerar a justiça, a máquina pública, porque onerou a máquina pública por anos. Por anos a fio. Quando não havia sucumbência na Justiça do Trabalho, era um absurdo, gente. Era um absurdo as demandas na Justiça Trabalhista. Não, é que a gente e o empregador tendo que fazer a contraprova desses absurdos. O seguinte, o cara trabalhava numa empresa 6 meses, ganhando 2 mil, de repente ele saía, entrava na Justiça pedindo 200 mil lá de indenização. Não, e pior do que isso, ele ganhava nas demandas dele o que ele não ganharia trabalhando. É verdade. Não é isso? Está o absurdo da coisa. Olha aqui, recentemente, eu tive um caso dentro do escritório, recentemente, perícia, insalubridade, periculosidade, isso aí reclamavam sempre. Agora, com a nova lei, um colega se passou, reclamou periculosidade, quando se deu conta de que o camarada, pela prática dele no trabalho, não faria jus, o que ele fez? Peticionou o juiz pedindo a desistência da periculosidade.
O juiz mandou me ouvir, eu digo, Não aceito. não concordo, não aceito. Ele pediu, agora vamos fazer. Boa. Fala, Valdir. Esse vai pagar a perícia. Eu também fiquei decepcionado com essa, sei lá, decisão, com essa notícia, né? Porque eu acho que o Brasil está precisando, assim, derrubar alguns muros, né? Eu acho que a questão do símbolo, é o simbólico do que representa a justiça do trabalho para o brasileiro e principalmente para aquele que produz riqueza no Brasil. Então, acho que perde uma oportunidade se essa notícia for confirmada. Eu acho que o fim, a extinção do Ministério do Trabalho para nós, ela teria um impacto similar, guardadas as proporções, da derrubada do Muro de Berlim. Era possível fazer a integração das duas Alemanhas sem derrubar o muro, mas aquele símbolo foi absolutamente necessário justamente para demonstrar o fim de um ciclo, que foi esse ciclo negativo, exatamente como tu acabaste de relatar. Então, acho que perde o Bolsonaro uma oportunidade, né? Do ponto de vista prático, talvez não houvesse tanto benefício, até porque, pela legislação atual, todos aqueles que estão lá fazendo ou não fazendo alguma coisa, eles têm que continuar lá até se aposentar. Exatamente. Tá? Então, do ponto de vista prático, não sei se há, mas do ponto de vista simbólico, eu tenho certeza que seria... de extrema importância, Mas de extrema valia. Mas eu penso o seguinte, o Bolsonaro, só a vitória dele já foi um choque tremendo para uma... Eu até vou completar, acho que o Muro de Berlim está aí. Ele derrubou com a entrada do Bolsonaro. Vou te parafrasear um pouco. Mas o que eu vejo é assim... claro que eu queria que tivesse sido extinto, que seja extinto o Ministério do Trabalho, que não tem nenhuma função. Agora, talvez ele esteja recuando um pouco, porque ele é o primeiro presidente que nem assumiu ainda e já está sendo debate, já está mandando, já está administrando o país sem a caneta, né? Então, talvez ele tenha recuado, a gente vai saber se isso vai se perfectibilizar depois, né? Não sabemos agora ainda. É muita especulação, ainda mais vindo da Folha de São Paulo, jornais que efetivamente não gostam dele e querem jogar lenha na fogueira, né? Mas eu acho que estrategicamente, se ele recuou para um momento assim, agora calma, deixa eu assumir. Quando eu assumir, exatamente, quando eu assumir, eu vou ver da necessidade. E mais, o que ele pode fazer efetivamente? Ele pode começar a esvaziar esses ministérios inúteis, tirando as funções gradativamente, né? E quando vê, sem sentir e sem alarde, que seria uma estratégia, às vezes, mais inteligente até, ele extingue. Não tem sentido, não tem porque ter esse custo. Não vai, com certeza, não vai se abrir mais concurso público para quadro do Ministério do Trabalho. Não, ele vai demitir, segundo ele, não sei quantos mil CCs, né? Que vai já limpar, é uma loucura. A Dilma até disse aí numa entrevista que ele não pode demitir os 12 mil CCs que ela contratou para o governo federal. 12 mil CCs, porque seriam 12 mil pais de família. Pelo amor de Deus, o que nós estamos fazendo com tanta gente? Que ele falou uma coisa, da economia falou, o Brasil... Paulo Guedes. O Brasil é um país onde as pessoas trabalham para o Estado e não o Estado para nós. Perfeito. Né? Isso é muito... Então, talvez ele está muito diz que ele já está causando muita polêmica. Tem o Supremo que está bastante ofendido com nada, mas está por quê? Porque vai se abrir algumas caixas aí, né? Uma delas é o BNDES, aí sabe-se lá o que nós vamos ver que vai sair daí. A gente até acha... Cobras e legados. Mas vai sair muito mais do que nós imaginamos, porque a quantidade de dinheiro foi absurda, né? Então, talvez seja um recurso estratégico, chegando perto do Natal, calma, né? Dou a notícia, assumo, põe uma faixinha no peito e diz, agora eu sou o presidente. Aí sim que eu acho que as coisas vão começar a mudar. Principalmente a extinção de... São 45 ministérios hoje, né? Se não me engano, 45. Não, 35. 30. Estava 45. Ficou em 39 e ele vai baixar. E depois eu acho que com o Temer agora baixou um pouco mais. Mas ele vai baixar para 15, né? 15 ou 17 que ele vai ficar. Parece que é. Que tá certo. Então isso tem que ser feito gradativamente. Eu acho que o impacto social vai ser um pouco mais tranquilo. Ele tá fazendo coisas bem pontuais. Para quem era fascista, machista, etc., um dos ministros é uma mulher, né? Um dos ministros de uma pasta bastante expressiva, que é a agricultura,
e que inclusive pode absorver o INCRA, tá? É uma mulher, ok, ela é a líder da bancada ruralista, é uma deputada mas ela sabe o que faz, né? Ela conhece. Mas é agrônoma, né? Ela sabe. Ela é uma técnica. Exato. Ela é uma técnica, porque ela é uma agrônoma, né? Mas o que é bacana é que é uma mulher. Logo que o Temer assumiu, eu lembro que houve uma polêmica, porque não chamou nenhuma mulher, não sei se vocês se lembram disso. Né? E ele já, entre os 7 que ele já chamou, ele já chamou uma mulher. Não, chamou mais, foram 4 mulheres até agora, algumas como secretárias, né? Inclusive de segurança, se eu não me engano, delegado de segurança. Para vice-presidente, ele queria a professora, como é que é? A de São Paulo? Janaína Pascoal? A Janaína Pascoal, né? Ele queria mesmo. Mas, enfim, é uma pasta bastante importante. E lá atrás era a Amélia Lemos, né? Ele estava tendo. Sim. Uma pasta bastante Jurandir, importante. eu ia te pedir licença antes da gente mudar de assunto e aos nobres colegas, mas eu não posso deixar passar em Albes isso. Eu estava comentando desses anos todos de Ministério do Trabalho e de ministros do trabalho e estava me ocorrendo agora um país que já teve um Arnaldo Susequim, brilhante jurista, como ministro, e depois imaginar, e eu convivi esses anos que mencionei com Rogério Magri, com... Berzolini, como é que era? Berzolini, não me lembro o nome dele. Berzoini. Por favor, é muito fraco. Jacques Wagner. Meu Deus. E, por último, Carlos Lupe. Quer dizer, pelo amor de Deus. Se o Bernardo estivesse aqui, ele já ia te dizer do PDT, o que ele pensa a respeito, inclusive. Com essas figuras de ministro, mas tem mais que extinguir esse ministério, pô. Não, aí se teve vê... na iminência ainda de ter como é a Brasília, aquela? a filha do Jefferson. A filha do Jefferson, né? Teve, olha, Roberto Jefferson. Aí botaram ela Cristiane Brasil. num barco lá no iate dançando e resolveram tirar ela, né? Porque troça... Pelo quilate do ministro, se vê o tamanho da pasta. O tamanho da pasta e a importância do ministério. Né? O Ministério do Trabalho, na verdade, sempre foi isso. Quando não sabiam mais onde colocar um João dos Anjos lá, que precisava político, botavam no Ministério do Trabalho. Que é tristeza. Muito bem, sua sede pede o melhor, pede o quê? Pede a bebida de todas as estações, Sucos Petri. Bebida 100% natural, sem adição de água, sem adição de açúcar. Aquela bebida nutritiva, nutriente para a sua refeição, para acompanhá-lo diariamente no seu almoço, no seu jantar, no seu lanche, a qualquer hora. Sucos Petri, sem adição de água, sem adição de açúcar. Bebida naturalíssima. E para você traquejar o seu ambiente, deixar o seu ambiente muito mais bacana, muito mais aconchegante, iluminação é um detalhe fundamental. E iluminação você encontra na Luminare. Luminare tem projetos de iluminação, os mais diversos sistemas de iluminação, né? Luminárias, as mais diversas, para você escolher, projetar o seu ambiente, transformá-lo, porque a luz transforma. E a Luminare tem 2 casas para servi-lo. Uma na Quintino Bocaiúva, 877, e outra na Venceslau Escobar, 2150. O telefone 3019-6877. Você pode conferir também em luminare.com.br. E a Auxiliadora Predial é uma empresa que está aí para auxiliar, né, o administrador, para auxiliar o síndico, para auxiliar os condôminos. Uma larga experiência aí neste campo de atuação e com o seu slogan: simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A Auxiliadora Predial tem uma história longa aqui em Porto Alegre, que já está estabelecida também em São Paulo, tal a sua capacidade. E o CIEE tem um mundo de oportunidade para os jovens. Esses jovens que estão sedentos de oportunidade, buscando, né, mudar a sua vida, buscando implementar a sua carreira, encontram no CIEE o ponto de apoio. Confira aí. Talvez você não saiba,
mas o CIEE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIEE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIEE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Muito bem, CIEE, esta entidade que está aí para apoiar os nossos jovens. Nós já falamos aqui com Passan a respeito do BNDES, né? Aquela caixa preta que a gente espera seja aberta, que vai surgir muita coisa ali, porque foi assim um escândalo e um escárnio ao cidadão brasileiro, esses financiamentos de obras, Caracas, Cuba, Moçambique e tantos outros países aí, por aí afora, nem dá para citar que são tantos, sem contar o perdão de dívida, todas aquelas coisas que aconteceram. Bom, agora nós temos, né, Joaquim Levy assumindo o BNDES. Bom, uma das primeiras coisas aí, antes dele assumir, vai assumir logicamente no próximo governo, mas já houve um retorno daquela verba que o governo passa para o BNDES aos cofres do Tesouro. Por quê? Porque o governo toma esta verba no mercado a 12%, coloca no BNDES que repassa a 4,5%, 5%, que foi o que foi utilizado para fazer essas obras lá em Cuba, na Venezuela, na Bolívia e tantos outros países mais. Bom, houve agora um enxugamento e vejam bem, a filosofia agora, financiamento de logística, infraestrutura, inovação e tecnologia. É o que o país precisa. É isso. Olhando para frente. Olhar para frente. Tá. Acho que o Joaquim Levy é uma escolha interessante, né? Apesar, ele faz parte aí da cota do Paulo Guedes, né? É uma, não digo uma exigência, mas uma solicitação, um pedido do Paulo Guedes aí para o presidente. O próprio Bolsonaro disse que inicialmente torceu o nariz pelo fato de ele ter sido ministro da Dilma, mas foi fritado pelo PT também naquela ocasião, tá? Então não havia um alinhamento ideológico, né? E o Paulo Guedes está formando o time dele. Eu espero. Essa questão aí do BNDES, para mim, é o outro muro, né? É um outro símbolo. Né? A sociedade anseia por saber os meandros aí dessa caixa preta chamada BNDES. Sabe que foi dinheiro para cá, dinheiro para lá, para países alinhados com a ideologia política brasileira, né? Países sem condições de honrar, isso que é o pior, né? Era um empréstimo, não é um empréstimo como nós tomamos ali no banco, tem que ter garantias, né? Tem que ter todo um conjunto de critérios. Não, era um dinheiro meio que de presente, né? Muitos países africanos, alguns países aqui da América do Sul, e eu considero que essa abertura, se é que ela vai se fazer, né, em relação ao passado do BNDES, ela é absolutamente necessária para que a gente possa, mais um paninho aí para limpar a área desse passado tenebroso pelo qual nós brasileiros passamos aí nos últimos anos. Fala, o Bajara. Falando em BNDES, estava lembrando agora, sempre faço uma volta ao passado aí. Há uns... Tá muito nostálgico, Bajara. Mas são coisas que inesquecíveis. Hoje ele me chegou aqui com um documento de 1993 para me mostrar que no programa passado nós falamos da Federação Automobilística. Né? Ele chegou aqui... Federação Gaúcha de Automobilismo. Ele chegou aqui com... Ele foi presidente em 1993. Da Federação? Sim. Do Tribunal de Justiça Esportivo. Legal. Isso aí. Mas o que estava me ocorrendo agora é o seguinte, há uns 15 anos atrás ou mais, eu fazia parte do conselho do FAT, em Brasília. Fundo de Apoio ao Trabalhador. Fundo de Amparo ao Trabalhador. Naquela época... Um saco sem fundo. Exatamente. Naquela época, o FAT tinha em caixa
a insignificância de 14 bilhões de reais. 14 bilhões de reais. Depois eu vim saber, agora recentemente, que grande parte, e por isso me veio à memória, que grande parte dos recursos do BNDES, ele não foi buscar no mercado a juros de 8%, ele foi buscar no FAT. Sangrou o FAT. Sangrou o FAT, lógico, mas era o PT que estava lá. Mas Bajara, o FAT, se me recordo bem, até muito pouco tempo atrás, as reclamatórias, as dívidas trabalhistas eram todas corrigidas pelo FAT. E eram abusivamente, uma coisa totalmente... Era o maior indecente. Era indecente. É. Um empregador, ele devia no início do ano, vamos considerar lá, R$1.000, no final do ano ele devia R$10.000. Era uma coisa assim astronômica. A correção monetária nada superava o FAT. Nada superava o FAT. E pior, tu não devia R$1.000, tu devia tantos FATs, que era o pior. Exatamente. O pobre do empregador já se apavorava. Quantos FATs? Porque era o único índice que tinha uma correção muito mais estratosférica. Não me impressione que o BNDES tenha ido buscar recursos no FAT. O pior do BNDES é que a Dilma lançou aquela lei lá, decreto, eu acho, que proibia os contratos públicos, né, do BNDES. Ou seja, ninguém pode saber o BNDES. O dinheiro é nosso, mas eu não posso saber onde está sendo gasto. E mais, muito ou todo o dinheiro que foi gasto com esses países aí, que nós sustentamos, precisavam de autorização do Congresso Nacional. Não que é dinheiro que lá. tu vai mandar para fora. O Congresso tem que saber, tem que aprovar. Mas não passou, né? Não, passou nada. O BNDES é um banco de desenvolvimento nacional. Claro. Ele nunca foi para desenvolver outros países. Ele nem pode fazer isso. Qualquer dinheiro que vá sair do país tem que ter autorização, né? A gente tem que se lembrar, nós temos uma tripartição de poderes, executivo, legislativo e judiciário. Na verdade, hoje está uma miscelânea. É o judiciário que quer governar, é o legislativo que julga e não legisla, é o executivo que se acha melhor que todos e manda em tudo. Então, uma grande confusão que está na hora de a gente separar os poderes de novo. E respeitar as normas, né? Esse que é o detalhe. Pior do que não pedir autorização para conceder o empréstimo é não pedir autorização para perdoar a dívida. Exatamente. Pior ainda. Como é que eu posso perdoar a dívida? Eu, como presidente, eu não sou dono do dinheiro. Eu administro o dinheiro. O Brasil não é uma empresa que tem um dono, né? Então tudo eu tenho lá o orçamento que eu posso trabalhar, eu tenho que nem eu sempre digo, a administração de um país é a mesma coisa que a administração de um prédio. Olha, o síndico tem até X para gastar sem perguntar para os condôminos, depois ele tem que perguntar, né? E aqui no Brasil virou, nos últimos 16 anos, e vou mais, hein? Não é só PT, desde o Fernando Henrique, houve muita coisa errada. A gente tem que saber e botar o nome aos bois. Piorou muito com o PT, com certeza. Mas o Fernando Henrique fez um segundo mandato temerário, terrível, que afundou o país e que deu de bandeja o país. A eleição para o Lula. Exatamente, deu de bandeja. Então é isso que nós temos que ver bem. O que é o BNDES? O BNDES não precisa fazer muita coisa, simplesmente atue como o BNDES, que são os 4 pontos que colocou: segurança, tecnologia, infraestrutura. mas pro país. Agora, assim, é que havia um triângulo perverso, né? Era o Estado brasileiro emprestando dinheiro para governos alinhados ideologicamente com o governo brasileiro e a operação, ou seja, as obras sendo realizadas pelas empreiteiras brasileiras. Então era um mecanismo, né? E pior, o Rio Grande do Sul e todos os estados brasileiros devendo fortunas para a União. É quase uma coisa assim, claro, a gente vai olhar para o lado jurídico, tem como entender, questão de orçamento, macroeconomia e tudo mais. Mas, se tu analisar, não tem sentido isso. O Rio Grande do Sul está pagando uma dívida para a União com juros absurdos e tendo que renegociar. Aí vem lá o presidente e diz: não, República do Congo, está perdoada a tua dívida de não sei quantos bilhões. Não, perdoa do Rio Grande do Sul, então. Que daí nos dá um fôlego, a gente consegue respirar e nos tornaremos de novo um Estado empregador, um Estado que sempre foi a segunda maior economia do país, né? Perdi só para São Paulo. Sim. Ainda continuamos fortes, por incrível que pareça, mas perdemos muito. Então, é isso que tem que se ver, né? E não essa loucura. E outra coisa,
Emprestou? Tem essa de perdoar a dívida. Isso é nulo. Vai lá e cobra. Como? Não sei, mas vai lá e cobra. Da onde o BNDES vai tirar dinheiro para repor? Inclusive é um FAT que ele esvaziou. Não, o pior não é o seguinte. Não tira? Não é o Só BNDES. recuperando esse valor de volta. Não. Tu não fabrica dinheiro. Quem marcha, em última análise, é o governo federal. Esse dinheiro que, se os caras lá derem o calote, vai sair dos cofres do dinheiro, dos cofres do Tesouro Nacional. Que o tesouro somos nós, né? Sim. Mas olha, Jurandir, a pergunta que não quer calar, e eu fiquei honestamente feliz e esperançoso quando eu li sobre isso. O rombo em propinas, da ordem de 50 bilhões de dólares. Não estamos falando em reais. 50 bilhões de dólares foi o rombo em propinas. Aí foram fazer mexer nessa caixa preta aí, saber para onde foi esse dinheiro e como é que traz de volta, né? Porque o dinheiro todo saiu daqui. Aí descobriram que o PT, Lula, Dilma e companhia, quando começou essa ciranda, eles começaram a chamar os amigos, né? Os amigos, parentes, os amigos dos parentes, e foram mais de 200 pessoas. Mais de 200 pessoas, ou seja, 200 contas, não é, em paraísos fiscais e outros bancos. 200 pessoas que estiveram envolvidas para abertura de para levar esse dinheiro, né? Para levar o dinheiro. Os laranjas, isso, laranjas. Os laranjas, foram mais de 200 pessoas. Era uma plantação de laranja. E olha aí. Mas a grande... A Petri fica fraquinha perto deles, hein? É o laranjal que vou te contar. A grande notícia em cima disso, e o Moro está sabendo, a grande notícia em cima disso é que a Polícia Federal vem já há mais de 2 anos rastreando isso, já sabe quem são esses laranjas. Vai pegar todo mundo. E vai buscar um por um. Coisa linda. E vai atrás de um por um, para trazer 50 bilhões de dólares esses de volta laranjas, quando o pessoal do PT foi buscar de volta, esses laranjas, quando eles foram, tá, agora manda, a gente precisa de dinheiro, que estamos perdendo e tal. Se essas pessoas olharem, que dinheiro? Não sei de nada. E também não conseguiram botar a mão nesse dinheiro. Tu vê o que são os amigos, né? E aí... Não, agora eu fico pensando. Vocês têm visto na internet, nas mídias, o PT buscando recursos para pagar dívidas de campanha? O Haddad, inclusive. Agora me digam, como é que alguém que não consegue gerir uma campanha política, que o recurso é pequeno, pensa em gerir um país? Não tem como. Mas isso aí é o seguinte, né? Você jogadinho de coitadinho. O Moro, a Operação Lava Jato, conseguiu fechar as torneiras todas que irrigavam esse processo, né? Então a situação ficou absolutamente difícil. Quando pega, por exemplo, né, que o Birajara falou que a Dilma, mas como é que vão demitir e tal, e os pais das famílias? Tá, mas e os pais das famílias que precisam perder os pedaços para pagar impostos? Os pequenos empresários que muitas vezes fazem sacrifícios pessoais e familiares para conseguir pagar os impostos. E os salários dos funcionários? Exatamente, que esses políticos simplesmente queimavam dinheiro do povo brasileiro. Sabe? Então, é uma questão ideológica, é a forma de pensar. Quer dizer, era uma forma de pensar nesse processo, nesse procedimento absolutamente desastrosa para o país, como está provado hoje. Nós estamos desde 2014 numa crise terrível. Nós estamos indo para 2019, vamos fechar 5 anos. Não é uma crise, né, Valdir? É uma recessão. Nós entramos em processo de recessão. Uma recessão, porque onde não há crescimento é uma recessão, né? Sem dúvida. Uma crise ainda há, um crescimento, um pouco não, um crescimento. Nós não temos crescimento desde 2014. A perspectiva é que esse ano fechamos com 1%. 1% mais, de talvez. crescimento. Um país continente, 1% é uma coisa pífia. Isso aí é ínfimo, né? Mas, de qualquer maneira, sendo positivo, ainda já é alguma coisa. Com a perspectiva de que o ano que vem possa chegar a 1,5%, 2% por aí. Isso vai depender muito, né, das medidas que forem tomadas pelo governo. O Estado brasileiro precisa de reformas. Esse Estado que tem aí é um carro de 1950.
É aqueles carros lá carro que tem em Cuba. que circulam em Cuba. Tá? Então, o Brasil precisa de reformas. O fato aí da reforma da Previdência vem sendo postergada e está sendo levada, pelo que eu vi hoje, para o ano que vem, não deixa de ser também um pequeno balde de geografia na minha forma de ver. Porque essa talvez seja a primeira e a principal reforma a ser realizada. Por quê? Porque é impagável a Previdência Pública hoje no Brasil. Nós temos um déficit nos municípios, um déficit nos estados, um déficit na União. Então, isso tem que ser resolvido. Essa Previdência, ela existe quando a expectativa de vida do brasileiro é de 60 anos. Hoje as pessoas estão vivendo 80 anos, estão vivendo 90 anos. Então, esse modelo não se sustenta mais. Essa, para mim, é a primeira reforma na qual o presidente Bolsonaro e a equipe dele, a qual eles têm que efetivamente se focar, tá? Então, tanto o Onyx quanto o Bolsonaro disseram, vai ser difícil, requer discussões. Perfeito. Mas tem que ser feito. Então, assim, se as reformas forem realizadas, se houver o destravamento da economia, é possível que nós venhamos, em 2019, a crescer, sei lá, na casa de 2,5%, 3%, talvez. Aliás, isso é uma necessidade, tá? Fundamental, né? Eu ouvi essa semana, segunda-feira de manhã, cedo, eu ouvi uma entrevista de um professor da URGS, um economista, falando... Marcelo Portugal. Exatamente, Marcelo Portugal. Falando sobre a questão... É um conjunto de medidas, né, de economistas, parece que são 100 ou 100 e poucos, que se uniram e iriam apresentar, inclusive, na segunda-feira. Eu não vi o desdobramento disso ao presidente Bolsonaro. São 90 e tantas páginas, né? Um conjunto de medidas... Recomendações. De recomendações, de sugestões, né? De mudanças e tal. E uma das coisas que ele fala é exatamente a questão da Previdência. Mas uma coisa que ele tocou, que eles estavam trabalhando em cima disso, que eu achei muito interessante, foi a questão o Estado, ele não precisa ter estabilidade, o seu funcionário, o seu servidor público, estabilidade de motoristas, assistentes administrativos, funcionários da limpeza, a limpeza, a ceia e conservação já há a questão da terceirização. Mas o motorista, por exemplo, não há por que ter estabilidade do servidor público nestas áreas. Ele fala, se tenha estabilidade apenas naquelas profissões que não são correlatas na iniciativa privada. E eu acho que isso realmente faz uma enorme diferença. E a questão também do salário, né? Porque se tu vê as discrepâncias que existem, pega lá no Senado, o cara que serve o cafezinho, tudo bem, faz a sua... Ganha 10 mil reais. Ganha 10 mil reais para servir o cafezinho. Né? Então são coisas realmente... Mas o gráfico de salário da iniciativa privada e do trabalhador público, ele tem uma diferença enorme. Qualquer país de primeiro mundo, começa aqui essa coisa do concurso público do Brasil, que as pessoas fazem qualquer curso superior para poder fazer um concurso público, não virou uma profissão, virou eu sou funcionário público, eu sou concursado. Tá, mas qual é teu ofício? Não, eu fiz concurso, nível médio, nível superior. Tá, mas e qual o objetivo disso? O que tu está desenvolvendo? Qual é o teu trabalho? Para que não tem. Então isso virou um cabidal de emprego trazido de muito tempo atrás, uma necessidade que se havia no passado, quando da criação das estatais. Outro momento do país, né? Outra situação, o que naquela época foi bom. Hoje não existe mais essa possibilidade. Chegasse a ouvir a entrevista, Valdir? Essa que eu estou te falando? Sim. Inclusive está no jornal de hoje, né? A Mazerora traz algumas coisas em relação a isso. É um conjunto de recomendações de economistas bastante destacados aí, brasileiros, mas, né? Não sei se não te chamou a atenção como é que eu vou te dizer, assim, da certa desilusão dos entrevistadores. Acho que eles esperavam um PT bem vermelhinho falando contra o Bolsonaro, tipo, as coisas, né, a manutenção do emprego público, do servidor, daquela coisa. Não achasse eles um pouco, assim, meio desiludidos quando ele falou da Previdência, quando ele falou do serviço público, achei eles um tanto desiludidos, porque normalmente são imbativos, combativos, né? São tantos. Não, mas assim, sabe, tipo, não tem muito o que te perguntar, porque tu tá falando tudo que a gente não quer que tu fale. Porque hoje a situação chegou a tal nível que se a pessoa tem
uma vírgula de bom senso, qualquer um que vai chegar, olha, tem que melhorar aqui, tem que tirar aqui, não pode ser isso, não pode... Vamos olhar, é verdade, o que nós vamos dizer? Está tão banal, né, de por que o crescimento, eu acredito que vai ser até maior do percentual que tu disseste, porque assim, hoje está tão fácil que qualquer coisa que se fizer um pouquinho melhor, já dá uma repercussão enorme, né? Depois à medida que as coisas vão se ajustando, vai ficando mais complicado e tem que ter efetivamente gestão. Mas esse é o ponto, não temos o que fazer. Agora, Daniel, uma das coisas... O crescimento é inevitável, graças a Deus. Eu espero que sim. Mas assim, justamente, essa notícia é muito boa do BNDES, porque assim, o Brasil hoje carece da principal alavanca para o crescimento, que é a infraestrutura. Exatamente. Então nós estamos muito atrasados, nada ou muito pouco foi feito. O que aumenta o chamado custo Brasil, né? Muito. Vou te dar um exemplo. Minha esposa trabalha numa empresa agrícola e ela me fala, as fazendas que existem lá, plantam algodão, soja, a dificuldade muitas vezes de transportar a soja até o porto é tão atravancado que aumenta o custo e poderia ser bem menor o custo, o que para nós é uma maravilha. Nós venderíamos uma commodity mais barata, ganharíamos mais dinheiro, né? Tudo melhora. Mas não se investe. E essa infraestrutura tem que se ter. O custo logístico no estado do Sul absurdo. é 20% do PIB. Absurdo. Em países desenvolvidos... É 1 ou 2% no máximo. É um pouco mais, né? Mas assim, isso compromete de forma significativa a competitividade. Então assim, o Brasil precisa crescer, vai crescer, concordo contigo, mas tem a barreira da infraestrutura, que precisa ser energia, mas logística. Tem uma ideia que é botar as estradas novamente na mão do Exército, né? Para que o Exército construa as estradas. O Exército vai fazer... Não, o Exército passado fazia rápido. Vai fazer agora uma parte da BR-116. Vamos ver como é que vai ser. Então, mas terminar assim, a previsão... aquela parte lá de Pelotas, que aquilo ali tá um perigo. Há quanto tempo aquilo ali tá em obra? Eu vou dizer o seguinte para vocês, assim, vamos ver o que acontece, tá? Na verdade é o seguinte, a infraestrutura é muito cara. Inclusive uma declaração que o Bolsonaro deu logo que eleito, né, em relação à limitação aí do investimento chinês no Brasil, foi, na minha avaliação, pode ter sido um tiro no pé. Porque se há um país que hoje tem recursos em abundância e interesse em investir num país continental, pelo que representa como o Brasil, é a China. Nós temos que abrir para a China. Mas abrir total, o país de dimensões continentais, nós precisamos de ferrovias, não temos ferrovias. A soja que tu fala para transportar, né, tem que sair direto lá da produção, lá do centro-oeste e ir direto ao porto. De caminhão. De caminhão, é um atraso. E de trem. Mas ele disse, né, nós queremos a China, mas não vamos vender o Brasil para os chineses. Eu acho que esse é um ponto importante que ele diz. Efetivamente, a gente tem que trazer o dinheiro estrangeiro para cá, produzir tecnologia e mandar de volta. Não vender a matéria-prima para que seja produzida. É que nem a velha história. O melhor chocolate é suíço, na Suíça não tem um pé de cacau. A tecnologia da Alemanha é absurda, a Alemanha não planta quase nada, né? Então, eu acho que o Brasil tem que começar a pensar dessa forma, como Portugal, por exemplo, que a gente estava conversando antes. Portugal, que era um país que ninguém dava nada, hoje o Portugal ganha prêmios de melhor moradia, melhor manutenção. Mas tem um programa que começou há pouco tempo que quer justamente trazer a indústria, trazer para dentro de Portugal. Mas tem isso estradas, é inteligente. Tem estradas maravilhosas isso que a gente olha e diz assim, mas é levar o quê para lugar nenhum? Pois é, mas não tem indústria nenhuma. Mas o atual governo português está pensando dessa forma justamente para atrair. Mas aí a declaração do Bolsonaro aí, eu acho que também tem um pouco dessa questão que eu digo que para ele falta filtro, né? Ele falta mesmo. Ele é tosco. Ele é tosco. Talvez essa assessoria de imprensa dele, essa assessoria de comunicação dele vai ser um pouco mais efetiva, sabe? Isso ele vai. Eu sou daudado nessa questão. É um amadurecimento. Complementar o que o Daniel falou, que eu acho absolutamente fundamental. Ele tocou num ponto fundamental. A questão é o seguinte: o Brasil, na época do Lula, principalmente, aqui nós tínhamos a governadora Ieda, se beneficiou muito do que se chamou do boom das commodities. As commodities estavam num valor extremamente elevado e o Brasil era um grande exportador de commodities. Né? Setor primário, soja, minério de ferro. Só que exportava sem nenhum valor agregado. Então se dizia uma frase seguinte: quase 400 containers de minério de ferro valem um container de celular. Então essa era a desproporção. De tudo que o Brasil exportava,
né, numa comparação da importância do valor agregado. Então, concordo contigo, nós temos que desenvolver valor, tecnologia, investimento em tecnologia, para que nós possamos efetivamente, num determinado momento, exportar valor e não exportar commodity. Mas agora temos um ministro que é da ciência e tecnologia. Papa da questão da ciência e tecnologia, né? Porque o cara tem um currículo absurdamente bem preparado para isso. Só espero que não esteja no mundo da lua. Não, para com isso, pelo amor de Deus. Muito bem. Se você quer formação, informação política, você tem o site do nosso parceiro de bancada, Percival Pugina. Você acessa pugina.org, você encontra ali um elenco altamente qualificado de pessoas das mais diversas áreas de atuação que estão ali comentando os assuntos que estão rolando no nosso dia a dia. E a Algair Engenharia? Essa é a empresa que notabilizou-se construindo lojas em shopping centers. Você percorre os shopping centers, as mais belas lojas, as mais funcionais, são construídas por Algair Engenharia. E que está construindo agora o Fly, que é um prédio diferenciado. São estúdios de 37 a 44 metros, totalmente automatizados. Você controla através do seu smartphone de onde você estiver. E um prédio que tem toda uma infraestrutura de apoio. Começar por lojas de conveniência no térreo e depois você passa por espaços múltiplos como biblioteca, como até uma sala de atendimento médico, como bicicletário, como oficina, até porque na frente ali passa uma ciclovia, de repente estudante da URGS, da PUC, de bicicleta para cá, para lá, tal, toda a facilidade que existe de locomoção. E no prédio, academia para você manter a sua forma, salão de festas para confraternizar com seus amigos e lá no terraço uma piscina com uma vista maravilhosa. Tudo isso aí contemplado nesses estúdios de 37 a 44 metros, o Fly, lançamento da Algair Engenharia, que tem a sua sede na rua Vila Gran Cabrita, 393, e o telefone é o 3339-1250. Você também pode consultar algair.com.br e você encontra todas as informações desse lançamento espetacular que é o Fly. E para as suas compras, né, agora vem feriadão aí, vai para a praia, passa antes, onde? Passa naquela rede de supermercados onde você encontra os melhores produtos, né? O menor preço, o melhor atendimento. É a rede Zafari de supermercado, que tem sempre também uma mensagem muito carinhosa para você. Isso aí, redes. O Bajaré está com o seu cartãozinho da Rede Zafari prontinho. Vai sair daqui, vai passar lá. Tem listinha, Bajaré? Sai daqui e já vai fazer suas compras. Esse Já vou passar, esse aqui Deixa eu conhecer. Muito bem. A Margarete falou agora há pouco aí do dólar que deu uma disparada, né? Bolsas caíram. Reflexo da Apple. Essa que produz aqui esse nosso smartphone aqui e tal, né? E sabe por quê? Que ela já esteve lá com $1 trilhão lá nas suas ações e de repente deu uma despencada, caiu 5% em função de perspectivas aí não muito animadoras daqueles parceiros que fornecem componentes, revendem, etc. e tal. Essa queda de 5% das ações da Apple representou um volume em dinheiro superior ao somatório das ações, vejam bem, da Petrobras e da Vale. É pouco, Margarete, ou tu quer mais aí? É muito dinheiro, gente. Olha, esses 5% já me servia, já. É muito, é um volume. Dá para passar o fim de semana? Já dava para dar uma esticada na serra ali. Que loucura, né? Que coisa impressionante. É muito dinheiro. Mas tem uma notícia importante agora, acabei de receber aqui, a Internacional está contratando o Diego, número 10 do Flamengo. Ah, é? Está no Rio de Janeiro para trazer o Diego para jogar a Libertadores 2019. Olha, é uma grande
contratação, é um bom jogador. Eu levei um susto agora, falou Diego, eu digo Agui. Eu também achei que era. Aí eu ia dizer assim, mas que maravilha. Vamos lá, campeão Libertadores, Podia ser o campeão Diego mundial. Maradona também. Vamos lá. O Diego Aguirre, na minha avaliação, não querendo entrar no futebol, mas ele é um bom treinador. Mas há algum problema no meio do caminho que ele larga bem e depois o time vai perdendo o embalo, a força, o ímpeto, eu não sei exatamente. Bom, aqui no nosso estado, o governador Eduardo Leite, né, que vai assumir em janeiro, vai receber já uma boa herança do nosso atual governador José Ivo Sartori, que investiu muito, né, na área da segurança e tem aí 2.000 brigadianos prontinhos, né, para entrar em ação aí em Foi fevereiro. ontem, né? Ontem foi a liberação. Liberação. Mas só em fevereiro vão assumir, né? Assumir Só em fevereiro. Não, mas em janeiro já começam a fazer um estágio, digamos assim, nas ruas, porque o que aumenta... Já saem supervisionados. né, Supervisionados. O que aumenta a sensação de segurança é enxergar o policial na rua. É ver o policial. Tá? Então isso já deve, e tem regiões e cidades assim, realmente com pouco policiamento. Eu acho que nós vamos melhorar muito na questão da segurança, não apenas aí pelo efeito Bolsonaro ou pelo efeito federal, mas assim, o Estado do Rio Grande do Sul tem investido nisso. Foi aprovada uma lei este ano na Assembleia Legislativa, né, de uma renúncia fiscal do Estado no ICMS. Então, empresas podem destinar parte dos seus recursos para aquisição de equipamentos e apoio às estruturas públicas de segurança. Isso é feito atualmente em muitas cidades, inclusive em Porto Alegre, de forma informal. Às vezes o pessoal do batalhão, o comandante, vai lá, bate na porta da empresa e pede uma ajuda, pede um auxílio para combustível, para manutenção do veículo, para botar uma telha no batalhão, seja lá o que for. A partir de agora, as empresas podem fazer esse mesmo investimento sem tirar dinheiro do bolso. Ela pega parte do ICM que ela deve para o Estado e essa parte que está em lei, ela direciona para atividade de segurança do seu município. Então, o combustível, muitas vezes, da viatura, a reforma da viatura, o espaço físico onde ficam os policiais, equipamento de segurança, como os coletes à prova de balas, armas, tudo isso a partir de agora. Então, acho que teremos no Estado do Rio Grande do Sul um novo momento no que diz respeito à segurança, porque, de fato, estava muito ruim. Estava pavoroso, né? Mas o governador Sartori, ele deu uma implementada nos últimos tempos, especialmente depois que assumiu o secretário César Schirmer, né? Com formação de novos brigadianos, aquisição de viaturas, parceria, inclusive, com a iniciativa privada. Instituto Floresta, que foi a entidade, assim, que abraçou essa causa, né? Exatamente. Muitas das viaturas que nós temos em Porto Alegre, caminhonetes aí de alto desempenho, digamos assim, né? Compradas pelo Instituto Floresta. Sim, tem até essa Força Gaúcha que agora foi constituída aí. Foram 15 milhões de reais doados, não foi algo nessa ordem. Mas foi um valor significativo, né? A frota foi quase Renovaram 50% boa parte renovada. Não tem mais carro. E tem mais 450 viaturas agora também. Sabe o que aconteceu um episódio de 2 semanas aqui, na semana do feriado, em Porto Alegre? Foi feita uma blitz perto da Alberto Bins e era uma Corvette. Não sei se vocês acompanharam. E o cara furou a blitz, né? Tentou furar. Tá? E aí, se fosse na época lá do Gol, do Fiat Uno, não pegavam, mas estava de Corolla. Nem saía atrás. Aí a turma conseguiu pegar a Corvette. E até saiu aí nos jornais, fizeram uma fome, não estava embriagado, mas tinha cerveja no carro e drogas dentro da Corvette. E alta velocidade. Mas a justificativa do policial foi exatamente essa lógica. Que ele só conseguiu essa façanha porque estava de Corolla. De Corolla. Que foi muito criticado. Que foi criticado quando foram comprados os Corollas. Porque carro de luxo e tal. Não, a polícia precisa carro de luxo, carro dinâmico, carro que tem a possibilidade de acompanhar, porque a bandidagem só pega carro bom, né? É verdade. Daniel, tu falaste há pouco ali, antes de nós começarmos aí, a respeito de um tema que está dando uma sacudida no país e as pessoas não estão entendendo bem o que se trata. Nióbio. Eu também estou aprendendo, mas nióbio é um componente, é um metal, né? Que, segundo eu já ouvi e li, sobre celular, computador, praticamente tudo que nós usamos de eletrônico necessita do nióbio.
E o Brasil hoje, e isso é fato, é quem tem esse recurso natural. 98% do nióbio no mundo é brasileiro. 98%? 98%. 2% é no Canadá. Esses dias eu estava lendo uma notícia aqui, e aí um determinado cidadão lá mostrando o PIB no mundo, que olha, a maior parte é os Estados Unidos, que tem o maior PIB mundial. Se o Brasil vender a $15 mil a tonelada do nióbio, ele passa a ser o maior PIB do mundo. Se vender a $60 mil, que nada disso é nenhum absurdo em termos de dinheiro, ele praticamente fica com 90% do PIB mundial. É uma loucura a gente pensar isso, eu não sei se é verdade ou não é, mas parece que é, porque esse assunto vem sendo trazido há muito tempo. Não tem loucura nenhuma. Sim, porque o 98%... Se o Canadá, com 2% da produção de nióbio no mundo que tem, ele paga toda a educação e toda a saúde. Com o nióbio. Com o nióbio. O nióbio paga toda a educação e toda a saúde do Canadá. O nióbio é um metal ou é um minério? É um minério. Desculpa, é um minério. É uma pedra. Com 2%. Isso. Agora imagina as nossas jazidas de nióbio que congregam 98% disso no mundo. Se nós conseguíssemos segurar os falcatrua, né? Temos que segurar os falcatrua aí, né? Como mesmo disseste aqui, que a maior parte está em terras indígenas, né? Aí a gente começa a somar uma coisa com a outra, né? Porque essas campanhas tão grandes para... que não me entendam mal, né? Na televisão. Meia dúzia de tribo seja dono de quase 1/3 do país, né? Ah, mas eles que vieram eram deles... Não, tudo bem. Mas é uma coisa ilógica. Aí tu olha e diz, não, mas todo o nióbio está ali. Aí tem várias ONGs, entre aspas, né? Associações prestando mundiais, serviços, né? Prestando serviços de manutenção do índio, tal. E o que nós temos por trás? Uma grande captura desse minério levado para fora para produzir nosso celular, né? Ou talvez porque que a Apple, além de toda a tecnologia que tem, ela também está lá trilhardária, talvez, né? Boa parte é devido ao nosso minério. Então a gente tem que começar a pensar menos ingenuamente, porque é isso que está acontecendo, está mudando, está se trazendo assuntos que eram velados, né? Isso não nos pode tocar, ninguém sabe. Quando acontecia isso, não dava notícia, agora vai começar a dar. Isso é riqueza. E muita riqueza. Muita riqueza. O árabe tem deserto e petróleo, eles constroem cidades maravilhosas, né? Nós temos então esse minério. Puxa, e deixa eu te em relação, só para finalizar em relação ao petróleo, né? Houve uma reunião recente da OPEP, onde o líder é o sheik lá da Arábia Saudita, já está prevendo o início da queda do consumo de petróleo no mundo. Que forte, né? Já para 2019. Eles já estão reduzindo a produção porque o preço já está baixando. Então vão reduzir a produção. E a tendência dos próximos 5 a 10 anos em termos de veículos, né? Porque o petróleo tu usa para N coisa, mas principalmente a gasolina, que é o que sustenta a Petrobras. A Petrobras é sustentada pela gasolina, que é o que dá dinheiro. A China, se eu não me engano, em 2020 já é proibido a produção de qualquer carro a combustão. São todos elétricos. Está crescendo, ou seja... nós vamos entrar no híbrido agora, hein? Vai diminuir, vai diminuindo. Só que o árabe é inteligente, né? Ele já comprou metade dos Estados Unidos, metade do mundo em imóveis é dele, né? Quem? O árabe já comprou metade dos Estados Unidos, metade do imóvel é dele. Ele vai continuar mandando. Pincelada final aí, Ubajara. Pincelada final não podia deixar de ser, não é? Esse prende e solta na justiça brasileira que nos envergonha. Eu ia falar exatamente isso. É um tal de prende e solta que não tem explicação. E agora, pior do que os prende e solta, no dia 26 de novembro vai haver a primeira reunião secreta do Supremo Tribunal Federal. Opa, reunião secreta. É uma exigência do Lewandowski, não foi? É uma exigência do Ricardo Lewandowski, que vão julgar o Lula, a liberação do Lula. Isso. E o Lewandowski pediu que a reunião fosse secreta, porque disse que a televisão, a divulgação, etc., está gerando ódio do povo brasileiro em cima do Supremo Tribunal Federal. Agora, foi uma pérola a justificativa dele para isso. Ele simplesmente disse que isso acontece porque o povo é ignorante.
Ah, que beleza. Que beleza. Precisa mais, o povo é ignorante. Ou seja, não são as atitudes do tribunal. Não. É a comunicação ao culpado. Comunicação. Sem dúvida. Quer dizer, para fazer uma manobrinha lá, as escusas para fazer Tira a televisão, faz uma reunião secreta. Que beleza. Muito bem. Chegamos ao final. Queremos agradecer a sua companhia. Ela é muito importante para nós. Queremos ela amanhã, novamente, 19 horas, quando a atividade volta ao ar. Até lá, uma boa noite a todos. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.